começou sem mentor, quer vender alguma coisa, um produto, não sabe aproveitar bem as oportunidades. Dentro das empresas onde existe um quadro societário, o problema sempre está nesse alinhamento. Eu falo que a arte de vender é você saber fazer boas perguntas. Muito bem-vindos ao podcast do The Movement. E se você chegou aqui de paraquedas e não sabe do que se trata, hoje você vai aprender sobre dois temas muito importantes, finanças e vendas. E eu trouxe a presença de dois amigos queridos que fazem parte do nosso ecossistema The Movement, o Gustavo Félix e o Bruno Sodré. Bem-vindos, rapazes. Obrigado. Prazer. Como é que vocês estão hoje? Fala aí pra mim de onde vocês vieram. Vamos quebrar aqui o protocolo sem formalidades. Eu sou o Bruno, sou casado com a Tatiana, sou pai do Arthur, pai do Davi, recém-chegado Davi. O Davi ainda não completou nem 30 dias. Então está sendo um prazer estar aqui com vocês, mesmo deixando, né, meu filho lá em casa, que eu sou um pai bastante coruja, principalmente nessa parte do puerpério aí da minha esposa, eu fico meio que nem um leão de savana, não gosto de sair muito de casa não. Então para mim, me sinto muito honrado aqui em fazer parte. Tenho 7 anos no mercado financeiro, comecei trabalhando com um produto que é o seguro de vida, mas dentro do meu ecossistema eu entendi que os produtos são meios e as pessoas precisam muito mais de cuidado e atenção do que propriamente só os produtos. E o diferencial do trabalho está nisso hoje, em mentorar esses empresários. E você, Gustavo? Sou daqui mesmo de Barueri, Alphaville, morando aqui já há um ano com a minha família, né? Sou Gustavo Félix, casado com a Jana, papai de 3 filhas lindas e esperando mais um bebezão aí, o Gael. Eita, mais um, vai ter que vender bastante. Bastante. Tem gente, bem-vindos. Eu sei que a gente está desenvolvendo um trabalho muito legal com mentorias e esse primeiro momento aqui do nosso podcast é falar um pouco sobre o que é esse movimento de mentorias que está tão forte no Brasil, né? Inclusive, temos grandes nomes aí que têm impulsionado essa mentalidade da educação continuada através de mentorias. Então, eu queria ouvir do Gustavo o que é que você entende por esse mercado de mentorias e o que você acha que esse mercado tem para oferecer de novo aí para quem está querendo avançar sem precisar botar para uma faculdade, por exemplo. Sim. Eu contar um pouquinho, né? Eu, há uns 2, 3 anos atrás, eu nunca pensei em fazer uma mentoria, né? Eu era meio averso a essa questão de participar de alguma mentoria ou preconceito de falar assim, cara, não vou dar dinheiro para alguém que sabe menos que eu, né? E daí o orgulho, né? E realmente tive que colocar a sandalinha da humildade para entender que eu precisava de ajuda em certo momento da minha vida. E comecei a consumir algumas mentorias. E vi que é um mercado que não só me contribuiu para o meu crescimento, né? Eu antecipei ali o que eu demoraria de conhecimento e algumas coisas que eu precisaria de algumas skills que eu não tinha para encurtar esse tempo. Então consegui ali o que eu demoraria 3 anos, fazer em 6 meses, uma mentoria bem dedicada ao que eu estava buscando na época. E comecei a estudar um pouquinho esse mercado. E há 2 anos comecei de alguma forma a ajudar alguns amigos, né, e começar a contribuir com o crescimento deles através do que eu tinha e do que eu tenho de dom, que é vendas, né? Vendo desde os meus 17 anos e comecei a ver esse movimento. E hoje a educação executiva, nos próximos 5, 10 anos, tem a tendência de crescer muito, né? Eu falo que tem muitas pessoas que podem ensinar que não conhecem esse mercado e tem muita pouca pessoa acessando esse mercado, né? A gente fala, no contexto que a gente vive, tem muitos mentores, mas tem muitos lugares que ninguém sabe nem que é uma mentoria. Eu falo que é um mercado que está em franca expansão e quem conseguir de alguma forma ter habilidade para conectar com pessoas, ter uma metodologia que funcione, que consiga de alguma forma antecipar os sonhos que aquela pessoa tem através de um conhecimento que é prático, que ela está ali 10 passos à frente da pessoa que às vezes está ali estagnada e precisando de um auxílio, de um empurrão. Eu creio que esse mercado aí tem várias possibilidades boas e principalmente transformar a vida das pessoas. Legal. E você, Brunão? Você sabe que você entrou no grupo, ele é recém-chegado aqui, galera, para o nosso ecossistema, né, trabalhando com finanças. O que é que você acha que a sua mentoria de finanças consegue alavancar ou auxiliar ou gerar novos resultados para alguém que está totalmente perdido aí nessa área? O que a gente vê é uma carência de aconselhamento, né? Normalmente quando o empresário, no meu caso que trato a partir das finanças empresariais, o pessoal sente carência de um aconselhamento mesmo, de um cuidado. Eu vim muito do lado da assessoria e da consultoria e entendendo um pouco mais do trabalho do próprio Gustavo, foi onde, né, eu vim fazer parte aí do movimento, de trabalhar esse lado do aconselhamento, de você cuidar da pessoa não só pelo negócio, mas a pessoa sentir confiança.
Existem 3 pilares onde eu carrego dentro da metodologia, que o primeiro é visibilidade, então precisa entender o que a gente faz, para gerar uma confiança, que é o segundo pilar, para daí a gente chegar no resultado onde ele quer. Então, o trabalho é baseado em confiança e comunicação. Com isso, a gente consegue ter os resultados, porque produtos têm, né, diversos, né? O diferencial não está no produto, mas sim nas pessoas. Eu acredito muito no nosso grupo, como mentores, para trazer dentro do ecossistema resultado para esses empresários, para essas pessoas, porque, de fato, como o Gustavo falou, precisa, é carente, as pessoas não têm o acesso. Então, a gente está se posicionando de uma forma muito tranquila, muito transparente e com muita qualidade e competência. Maravilha. Então vamos agora para ajudar o povo de casa, né? Todo mundo está lá, quer dicas práticas de como serem melhores vendedores, como ter uma organização financeira de excelência, né? E ter resultados melhores com isso. Então vamos começar com o Gustavo. Tá pronto? Quem sabe faz ao vivo, né? Então, Gustavo, na sua opinião, qual é o principal problema ou dificuldade que um vendedor não experiente tem na hora de fechar uma venda? Principalmente muitas afirmações, né? Principalmente a pessoa que está começando a vender, ou começando a se posicionar, começou sem mentor, quer vender alguma coisa, um produto ou um serviço, ela numa reunião ela não sabe aproveitar bem as oportunidades. Ou a ansiedade toma ela de uma forma onde ela só afirma, né? A mesma coisa você chegar num lugar onde você quer conhecer aquela pessoa, em vez de você fazer perguntas, você afirma que ela é aquilo e que ela precisa daquilo. Eu falo que a arte de vender é você saber fazer boas perguntas. Quando você conhece aquela pessoa, conecta com o coração dela, entende o motivo que ela está naquela mesa ali, você consegue fazer perguntas intencionais para extrair o melhor dela e você consegue ali insumo para que você conduza ela para um fechamento. Eu falo que uma reunião de venda é como se fosse uma valsa. A gente está dançando. E só ganha quem no final conduziu da melhor forma possível e de alguma forma fez as perguntas inteligentes da forma mais correta possível para só conduzir a pessoa para aquilo que ela deseja já desde o início da conversa. Legal. Então aqui, Gustavo, eu trouxe esse anel aqui, ó. Legal. Você vai me vender esse anel. Vou te vender esse anel? Bacana. Então, Thiago, bom dia, antes de mais nada, né? Bom dia. Legal. Tiagão, é o seguinte, você é casado? Como chama sua esposa? Amanda Magalhães. Bacana. Cara, Amanda, você ama muito ela? Demais. Quanto tempo que você tem com ela? A gente já tem mais de 10 anos juntos. Mais de 10 anos? Legal. Qual foi a última surpresa que você fez pra ela? Eu acho que há 2 semanas atrás eu dei um buquê pra ela de flores. Deu um buquê? Legal. Ela gosta de alguma joia? Sim. Você costuma dar joias pra sua esposa? Tem aí um presente que eu não costumo dar, joias. Não costuma? Se você pudesse dar uma joia pra ela hoje, qual que seria o texto que você diria pra ela se ela estivesse aqui na sua frente agora? O que você diria pra ela? Se você tivesse com uma joia na sua mão pra entregar pra ela? Eu falaria que ela é a joia mais preciosa que eu tenho. Legal. O que mais? Que eu amo ela muito. Que eu amo ela não, gente. Que eu amo. Sim. E agradecer a ela por toda a parceria e todos esses anos juntos construindo a família linda que a gente tem. Legal. E não é muito melhor você falar que ela é uma joia e entregar essa joia pra ela? Faz sentido? Faz. É isso. Obrigado. Muito bom. Aí, ó, ao vivo, tá? É isso aí. O cara é bom, hein? Bom demais. Ó, pelo que eu entendi aqui, você fez Aí você vai me dizer agora, tá? Tá. Eu vou agora fazer uma análise como roteirista. Legal. Tá bom? Muito bem. Você fez um setting, né? Que a gente chama de... Dentro dos filmes, é o setting, né? É como se eu estivesse estabelecendo o universo, né? Legal. Então você me jogou dentro desse universo. Você fez algumas perguntas para saber quem é o Thiago, né? Aí já fez um apelo emocional, um gancho emocional, né? Trouxe a minha esposa para o jogo, me colocou diante dela, então já me botou em mais uma situação imaginária que também ia precisar amparo emocional. E você foi me conduzindo com perguntas para eu te responder no final que eu preciso do anel. É certinho, esse roteiro que a gente faz é a mesma coisa com qualquer tipo de produto funciona.
Então eu costumo levar todas as minhas reuniões, seja de mentoria, de venda de seguro de vida, sempre conduzindo dessa forma, porque quando a gente conecta até você, fazendo o que você faz hoje, vendendo publicidade, no trabalho que você desenvolve, você pode perceber, quando você engaja seus vídeos, que você tem que fazer marcações de link, de venda de curso de inglês, quando você atrai as pessoas pela emoção, normalmente o seu resultado e o engajamento ele aumenta. Quando você coloca o seu filho, fala de alguma conexão que é muito comum com outras pessoas. Então eu tento trazer a emoção para a mesa porque é onde eu consigo acessar um lugar muito íntimo da pessoa, no coração dela. E quando a venda ela fica muito no artificial, que é aquela conversa muito racional, um bate-papo ali, beleza, eu tenho um serviço muito bom e eu sei que você precisa e a pessoa sabe que eu quero vender. E esse jogo de compra e venda é um jogo que a pessoa que sabe que já tem uma pessoa aqui querendo vender, ela já ativa algo na mente dela, a neurociência estuda isso, que a gente foi treinado para não comprar nada. Né? A gente não vai num lugar onde a gente chega, não, cara, eu quero comprar. Por isso que a gente tem raiva quando a gente vai na loja e o vendedor vem te seguir, né? Me dá um ódio. Exatamente. Então a gente tem um sistema reptiliano que é lá da infância lá, que a gente não, cara, ativa um sistema de alerta, de proteção, que você já está preparado para dizer um não. Então o não já está dentro da mente da pessoa já. E como que você consegue aliviar isso e vender de uma forma intencional, sem que a pessoa saiba que no meio daquele roteiro ali ela vai comprar? Só no final. Então eu falo por isso eu falo para você que a venda é uma dança, que você tem que saber, né, levar essa pessoa e conduzir ela da melhor forma possível para que seja algo harmônico, onde não seja algo agressivo, que realmente ela vai se sentir pertencente, tranquila, emocionalmente preparada e conectada com aquilo que ela precisa e eu conseguir despertar as necessidades que ela queria para aquele momento. Bem legal. E aí, Bruno, gostou do exercício? Perfeito, vai muito alinhado com o que eu falei, né? Confiança e comunicação, você sendo um bom comunicador. Trazendo a pessoa para a mesa, onde ela confia em você, o produto é só um meio, né? Uhum. Seja um serviço ou seja de fato um produto físico. Sim. Então a gente estabelecer uma boa comunicação, fazer com que a pessoa ela entre no contexto e ela entenda que aquilo é uma solução para ela, de fato deixa de ser uma venda por indução. A pessoa entende que ela tem necessidade de compra, fica muito mais inteligente e até para o contexto atual hoje em dia, onde as pessoas têm uma enxurrada de informação, onde elas buscam algo, mas é tanta gente ofertando que você ter um pouco mais de ambiência com a pessoa ali vai fazer com que ela confie em você e que você está fazendo ela tomar a decisão certa. Legal. E falando um pouco sobre finanças, né? Quais são as principais situações mais inusitadas que você encontra quando você vai trabalhar, por exemplo, numa empresa? Não, tranquilo. Hoje a gente faz um trabalho, né? Eu falo a gente porque eu também não faço o trabalho sozinho, apesar de ser um mentor e estar fazendo esse tipo de tratativa. Dentro das empresas, as empresas de pequeno e médio porte, o que acontece? O próprio proprietário, ele não vê que muitas vezes ele é o maior problema da empresa dele. Então, ele não tem um controle, por exemplo, de uma retirada de caixa. E aí ele baseia um estilo de vida muito mais alinhado com o que a empresa dele fatura do que propriamente ele se pagando. E a pergunta muitas vezes a gente faz, se você colocasse alguém no teu lugar hoje, qual que seria a remuneração dessa pessoa? E isso fica totalmente discrepante. O cara olha para aquilo e ele sabe que ele é o principal problema. E aí é onde está o maior endividamento, porque a empresa ela é rica, mas ele acaba endividando a empresa para enriquecer a vida familiar, a vida pessoal. E dentro das empresas onde existe um quadro societário, né, mais de uma pessoa trabalhando, o problema sempre está nesse alinhamento dos sócios. Quando não, quando é uma única pessoa, aí é um alinhamento de comunicação entre marido e mulher. Então, pequenas e médias empresas onde o casal trabalha dentro das empresas, a gente precisa muito assertivamente comunicar. Porque finanças é algo super simples, é um dinheiro que entra e um dinheiro que sai. Só que as pessoas têm dificuldade de ter visibilidade disso no dia a dia, porque ficar controlando e de uma forma assertiva você vê o teu caixa saindo incomoda, as pessoas têm só o hábito de gastar, mas não de fazer a gestão. Então a gente faz muito esse trabalho, né? Eu faço no caso o trabalho de questionar a pessoa do entendimento, se aquilo é de fato necessário, por que ela está buscando aquilo, se de fato aquilo é para ela ou se é para o negócio dela. Então a gente faz um pouco desse olhar com o cliente, de colocar o casal na mesa, de colocar o sócio na mesa e esse entendimento de que se ele está fazendo com que a empresa dele está indo para o buraco, que ele tenha a percepção que é ele, muitas vezes não é o próprio negócio. Porque dentro de um ciclo de uma empresa, existem algumas situações, que seria no caso a venda dessa empresa,
seria a sucessão dessa empresa ou nenhuma dessas duas alternativas estando claras, a falência dessa empresa ela é correta, né? Ela vai acontecer de uma forma ou de outra. Uau. Então vamos lá. Vamos supor que eu ganho um salário mínimo. Certo. Né? Quanto é o salário mínimo do Brasil hoje mesmo? 1.412. 1.412. No Google. No Google, né? Tá. Isso aí. Vamos supor que eu ganho 1.412. Uhum. Eu quero aprender a fazer aquela pizza, né, de divisão de valores, o que é que tem que ser gastos fixos, extra, investimento. Quanto por cento de uma pessoa... Você é bom de número, né? Porque eu sou péssimo com número. Por isso que eu fui para a área de comunicação. Tá? Vamos supor. Olha a pizza, tá? Vamos até botar uma pizza aqui na edição aqui. Galera da edição, bota depois. Eu tenho esse valor montante que eu recebo e eu quero saber como eu administro esse valor de maneira que eu consiga juntar dinheiro, pagar as minhas contas, ter também alguma coisa para lazer, né? Que ninguém trabalha só para pagar conta. Na verdade, muita gente trabalha só para pagar conta, mas não é o correto, né? Me ajuda a organizar. O que eu gosto muito de falar para quem, né, eu dou atendimento, para quem eu cuido, é olhar contexto. Porque dependendo de onde o cara se situa hoje, o dinheiro está muito curto. E ele não consegue fazer muita projeção para o futuro. Então, o viver é o hoje. Okay. Não adianta muito, né, pegando esse contexto do salário mínimo. Se ele projeta algo muito para o futuro, aí ele tem que estar entendendo de fato qual que é o sacrifício que ele vai ter que fazer. Porque ele vai ter que abdicar de alguma coisa. Uhum. Só que dependendo de como você tem filhos, o casamento, essas viagens. Então, a fórmula mágica, ela não existe, porque a gente tem que ter um contexto. Só que, de fato, a gente dá um direcionamento com algumas porcentagens. Okay. Então, se pagar primeiro é um objetivo. Me pagar? Como assim me pagar? Você criar uma reserva para você mesmo. Então, o teu próprio negócio te pagar. Inicialmente com um salário. Tá. E do teu salário, você separar uma parte para você, seja para sonhos, metas, objetivos, para algo que você venha fazer. Quantos por cento, mais ou menos? Dentro dessas metas, obviamente, você pode trabalhar aí com 5% a 10%, só que quando eu falo obviamente, dependendo do tamanho dessa viagem, se você for fazer uma viagem para a praia, para o litoral norte aqui, é diferente do litoral sul. Então, a gente tem que avaliar contexto nesse sentido. E o trabalho de mentor é nesse sentido. É fazer a reflexão para que o cara tenha o direcionamento, né? Okay. Para que a família chegue no objetivo. Dessa forma. Okay. Então, a gente faz... Eu vou me pagar. Certo. Isso aí é para coisas que fazem sentido para mim. Para sonhos, para objetivos. Ok. Então, eu me paguei. Aí, depois, o resto. O que é que eu faço com as outras coisas? O que eu costumo dizer é, se você estiver gerando renda e utilizando de 50% a 60% para viver e os outros 40% você direcionando tanto para lazer quanto para o seu futuro, essa é uma conta que ela é saudável. Mas, de novo, vai depender do quanto você está gerando de renda. Porque a depender do quanto você gera de renda num negócio próprio, empreendendo, você vai ter que se desafiar a gerar mais renda. Okay. Dependendo do local que você encontra, o quanto de renda você gera, a gente sabe que a vida ela é uma vida que custa muito dinheiro. Então, você não vai sair muito do lugar. Você vai ficar nessa que falam de corrida dos ratos. Vai ficar pagando conta. Ok. Eu queria que cada um desse uma dica prática da sua área. Né? Queria que você desse uma dica prática para as pessoas venderem mais e você uma dica prática para as pessoas se organizarem melhor financeiramente. Legal. Vamos lá. Para você que quer vender mais e realmente tem esse objetivo de, na prática, colocar algumas coisas em prática do que você, tanto conteúdo que a gente ouve, hoje a gente tem aí um estresse de obesidade de tantos conteúdos, né, que a gente consome, mas pouca prática. Tanto que o meu método, ele chama Venda na Prática, né? VNP, onde a gente fala muito da prática do dia a dia. E eu falo que qualquer pessoa consegue vender, mas as pessoas estão focadas no quê? Investir em tráfego pago, ter um bom posicionamento nas redes sociais, isso é importantíssimo, muito bom, porém esquece de oferecer para o vizinho o que ela faz. Oferecer na academia, na igreja, em qualquer lugar que ela tenha algum tipo de acesso com pessoas. Quem consome produtos e serviços são pessoas. E se a gente não amar de gente, a gente vai ter dificuldade em vender. Então eu falo que se eu pudesse dar uma dica, se relaciona com pessoas, né? Aprenda a ouvir histórias de pessoas, seja intencional nisso. E realmente faça uma lista ali de no mínimo 100 pessoas que você na sua vida, você de alguma forma já sentou com essas pessoas e começa a filtrar.
e marcar reuniões de forma intencional para falar um pouquinho do que você desenvolve, do problema que você resolve, que eu tenho certeza que desses 100 nomes, você vai conseguir extrair ali pelo menos 20 que vão querer te ouvir e que de alguma forma vão consumir o que você tem para entregar. Então é só ser intencional, é despejar energia na vida das pessoas, transbordar na vida das pessoas e não ter medo de levar não, né? Eu falo que o bom vendedor, ou quem quer começar, tem que ser apaixonado pelo não. E quando ele se apaixona pelo não, ele sempre vai estar melhorando 1% todos os dias para saber uma reunião, pós-reunião, que ele consegue ajustar para melhorar esse pitch de venda, essa comunicação, esse relacionamento. Eu falo que venda é treino, não é dom, né? Ninguém nasce com o dom de vendas. Todo mundo nasce com alguma aptidão em ser um bom comunicador, etc. Mas a gente consegue desenvolver habilidades em venda, onde você se comunica melhor, é mais assertivo em perguntas, em respostas, e de alguma forma a pessoa vai ter um grande resultado em venda e automaticamente aumentar aí seu ticket médio do que ela tem como receita hoje. Perfeito. Com relação a finanças, é algo que a pessoa ela precisa primeiro olhar para o comportamento. Porque a partir do comportamento ela vai ter clareza, o objetivo que ela tem, né? O porquê. Que se for o dinheiro pelo dinheiro, muitas das vezes não tem sentido. Se a pessoa não tiver um objetivo claro, seja empresarialmente ou pessoalmente, de onde ela quer chegar, ou com quem ela quer chegar, né? Seja a família, o dinheiro pelo dinheiro ele acaba ficando algo muito teórico do ponto de vista. Então, hoje, ao entender o negócio, saber se o cara quer, às vezes, sair da dívida, se ele quer gerar mais resultado para ele, com o propósito de trazer isso para dentro de casa, criar o legado dele. Então, a dica está muito mais do ponto de vista de definir o seu porquê e observar seu comportamento. Não ter vergonha do dinheiro, porque as pessoas têm vergonha do dinheiro em que sentido? De olhar para as próprias despesas. Em algumas situações hoje que eu faço um trabalho, as pessoas elas têm vergonha de colocar o que elas gastam no papel. Porque é um confrontamento com o seu comportamento. Né? O cartão de crédito hoje ele esconde muitas das coisas, seja dentro da empresa ou de forma pessoal. E você não ter esse alinhamento, esse comprometimento com você é algo que é doloroso para as pessoas. Então, é muito difícil. Então, a gente observa muito nesse sentido, conversando, né, propriamente até com colegas do nosso movimento, que as pessoas elas pecam no comportamento. Então, tem que se observar. Só que para corrigir comportamento, tem que estar claro o porquê que ela vai mudar e para quem. Então, a dica está nesse sentido com o lado das finanças. Não tenha medo do seu dinheiro e tenha definido o seu porquê muito claro, porque aí você avança para o próximo nível. Maravilha. E aí, gostaram do nosso papo? Muito bom. E eu acho que ele que é o primeiro de muitos, né? É o início de um grande projeto aí, principalmente falando de podcast e também com a sua condução. Obrigado, né? Tiagão é nosso mentor de comunicação, tem liderado esse time com maestria e tamo junto. Vamos pra cima, só o começo. Obrigado, gente. Clareza de que sozinho, né, a gente não faz nada. E eu até escrevi uma frase agora que não é sobre mim, é sobre nós. Então, a força desse movimento, do que a gente vem fazendo, né, em prol de diversidade, em termos de temas e soluções, é uma riqueza que eu estou muito honrado de fazer parte disso. E a gente está muito feliz com vocês aqui. A gente teve muitos insights aqui. Eu tenho certeza que o pessoal de casa pode aproveitar bastante aqui. E daqui vai gerar muitas outras conversas. Então, eu queria já te convidar para se inscrever no nosso canal, seguir o The Movement nas redes sociais. E a gente também tem algumas imersões presenciais. Então, se você estiver lá seguindo a gente, vai poder ter conhecimento de quando e onde encontrar a gente, né? Porque o digital é uma revolução incrível, mas quando você vai para um evento presencial é uma atmosfera assim bem mais potencializada. Então, a gente te espera te ver em alguns dos nossos eventos. Obrigado, rapazes, e até a próxima. Valeu, um abraço.